Fala galera, boa tarde. Quem tá falando é Marcelo, sejam todos bem-vindos ao canal e faça com que a mídia alternativa São Paulina cresça ainda mais. Boa noite, né? Acho que boa tarde, boa noite, daqui a pouco, né? Vamos lá, mais um dia de rodadas de notícias tricolores para vocês aí mano, eu vou falar, viu? Cada dia, cada hora aparece uma coisa diferente, né? Hoje eu acordei para ir trabalhar e eu fui surpreendido com uma notícia sobre todo mundo enchendo o meu WhatsApp, perguntando aqui sobre o meu dia, sobre o Tite. Falei, eu não vi nada, né? E de repente comecei a ver as notícias aí, e os grandes sites estão dando isso, é a notícia do dia. Então a gente vai ter que dar isso daqui para vocês, né? Então, resumidamente, vários tabloides, vários blogs e sites de jornalistas esportivos estão colocando aí: Zubeldia ganha sombra de Tite no São Paulo, demitido no Flamengo, tem o nome pedido no Morumbi. Olha só, a permanência do Zubeldia no São Paulo para a próxima temporada ganhou mais um capítulo, né? E realmente, né, que tá rolando uma fritadeira, a gente já sabe disso, né? Então hoje ganhou mais um capítulo aí com essa indefinição aí, se o Zubeldia continua em 2025 ou não, né? Isso porque o fato do Tite, né, está livre o mercado aí, né? E o Zubeldia tá meio que na corda bamba, né? Pode acabar acrescentando alguma coisa aí, né? Algo semelhante aconteceu quando o Thiago Carpini acabou. Isso é muito importante, hein? Algo semelhante aconteceu quando o Carpini foi, é, foi demitido. Quando então, na época, não sei se vocês lembram, mas na época o Felipão, recém-demitido do Atlético Mineiro, né, entrou na roda de conversa com os conselheiros e os sócios influentes, né, do São Paulo. Não foi raro durante a semana o presidente Casares, inclusive, e os integrantes da diretoria de São Paulo escutarem pedidos pela contratação do Tite, que teve passagem por Palmeiras e aí do Corinthians. Então, olha só, essa notícia que eu tive aqui, eu achei ela muito importante, porque o que a gente sabe que os conselheiros do São Paulo sempre martelam, isso sempre aconteceu, né? Os caras buzinam no ouvido do presidente, né? E muitas fontes aí dizem, inclusive, que durante a semana o que mais o Júlio Casares ouviu, e inclusive de integrantes da diretoria de São Paulo, foi escutar o pedido de contratação do Tite para ser o comandante de São Paulo para 2025, né? Inclusive, alguns jornalistas, eu vou citar um deles aqui, o Paulo Giacomelli, né, falou que a pressão sobre o Zubeldia tem como objetivo abrir espaço sim para a chegada do Tite. E o que eu, Marcelo, fiquei sabendo aí de um cara, que eu não posso falar o nome dele, mas é um cara de dentro, tá ali, tá num grupo com conselheiros, inclusive, é de que duas pessoas específicas estão pedindo o Tite e querem a saída do Zubeldia. Seria o Belmonte, seria o Muricy. O Zubeldia, por enquanto, fica mantido até o final do ano, né? E aí a sua permanência será garantida, talvez ainda somente em caso de acabar conquistando uma vaga na Copa Libertadores, né? Esse é o cenário concreto, então, hoje. Tá? Nomes de eventuais substitutos não chegaram a ser cogitados no São Paulo, muito menos o de Tite. Tá? Então, o cenário correto que o outro jornalista passa é de que não teve cogitação alguma na Barra Funda sobre nomes de técnicos e muito menos de Tite. Até porque a comissão técnica do Tite ganha 2 milhões de reais. Foi o último salário que o Tite tinha no Flamengo. Quantia mais do que excessiva para esse momento financeiro de São Paulo. Esse é o cenário de hoje. Mas claro que pode mudar. Eu conversando com o jornalista, esse jornalista me falou o seguinte, de novo, repetindo para vocês, Marcelão, o cenário concreto é esse. Não existe nome de substituto, não chegaram a ser cogitados ninguém na Barra Funda, muito menos o nome de Tite. Então, esse cara me falou isso. Agora, que tá todo mundo comentando, tá, né? Onde a fumaça a fogo, né? Vale lembrar que eu falei agora para vocês aí que o Felipão, que na época do Carpini aconteceu algo muito parecido com o Carpini, né, em relação ao Felipão, mas aí depois o Carpini caiu e não foi o Felipão que veio. Mas dizem que o Felipão entrou na roda de conselheiros, né? Então vamos ver aí. E para amenizar toda essa crise, hoje,
que aconteceu? O presidente de São Paulo acabou fazendo uma reunião com o Zubeldia no CT, né? E nessa reunião, inclusive o Casares postou já no Instagram, né? Nessa reunião, essa é a reunião 1. Teve uma outra reunião que eu já vou falar para vocês dos jogadores aí e diretoria aí, né? Que eu fiquei sabendo hoje também. Então, hoje, somente o Casares e o Zubeldia, tá? O Casares teve um papo aí, sei lá de quanto tempo, com ele, e ele acabou fortalecendo o laço para essas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Então, ou seja, o técnico Zubeldia teve realmente essa reunião hoje com o Casares, tá? Sem a presença, o que eu achei interessante, que essa reunião foi sem a presença dos demais membros da comissão técnica e da diretoria de futebol, hein? Querendo ou não, é inegável que, apesar de ter muitos Zubeldete, o Zubeldia está pressionado por parte da torcida pelas eliminações recentes na Copa do Brasil e na Libertadores, e também pela derrota, né, pessoal, de 2-0 para o Cuiabá no último sábado pelo Campeonato Brasileiro. Isso aí acabou fazendo o técnico argentino, né, meio que balançar no cargo, e aí o Casares acabou fazendo essa reunião para acabar esse zum de que confia no trabalho do Zubeldia. Algo interessante dessa reunião, em nenhum momento foi tratado sobre 2025. Apenas as 9 rodadas finais do Campeonato Brasileiro, a chance de São Paulo ir para a Copa Libertadores pelo mecanismo do Campeonato Brasileiro. Foi a única coisa que teve. Ninguém falou de 2025. Vamos contratar jogador, vamos fazer não sei o quê. Não. Ontem saiu uma notícia de que o São Paulo teria interesse no jogador do Atlético Goianiense, Luiz Fernando, mas não, cara, não tem. Hoje mesmo, inclusive, já está saindo agora a notícia, inclusive, de que o Luiz Fernando não é pauta do São Paulo nesse momento mais. Não sei porquê. O Atlético Goianiense vai vender alguns bons valores lá e vai pedir o máximo de dinheiro. Tem uma situação também que envolve o Ayrton Rato, que eu nem sei se já está resolvido lá com eles também, o pagamento disso, né? Então, é assim, o Luiz Fernando não vem, tá? Dodô dos Santos também não vem. Então, assim, tudo que vier agora é só especulação. O São Paulo, nesse momento, está focado nas 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. Jogo por jogo, o próximo jogo é contra o Vasco. E aí o presidente de São Paulo, eu acho, na minha concepção, ele mandou muito bem, que eu, como chefe, faria isso, pegava o meu funcionário, sentava aqui e falava: vamos lá, faltam 9 jogos, eu confio no seu trabalho e vamos garantir essa vaga da Copa Libertadores. Eu faria isso, o Casares fez isso e não está errado. Não está errado também, né? Mas, inclusive, no Instagram do Casares, ele não deu nenhum detalhamento, tá? Hoje sobre essa reunião, né? Mas ele confirmou que hoje foi um dia de reuniões no CT. E rotineiramente existem conversas aí do meu dia com a diretoria para poder realinhar os objetivos, né? E também para poder realizar o planejamento semanal da equipe. Essa reunião ela é toda segunda-feira. E nessa segunda-feira o meu dia não participou, foi aonde começou o zum. Segundo o Casares no Instagram, ele falou da seguinte maneira, que hoje foi um dia de reuniões no CT e acompanhar as atividades que começaram pela manhã. Seguimos juntos pelo São Paulo. E aí, por conta, né, foi isso que ele falou, por conta da data FIFA, né, o São Paulo só volta dia 16, contra o Vasco no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, por conta da troca de gramado do Morumbis. Mas, uma coisa que ele não falou, ele falou dia de reuniões. Mas a gente sabe que teve uma outra reunião aí. Essa outra reunião estavam os líderes, né? Rafinha, Caleri, Luciano, né? E os caras fizeram um pacto por essa vaga da Copa Libertadores. Esse foi o tom usado pelos jogadores do São Paulo aí, né? Pensando um pouco mais já em 2025, pensando um pouco na Copa Libertadores. Então, Luciano, Caleri e Rafinha se organizaram, conversaram com membros da diretoria, né, e eles fizeram um pacto pela Copa Libertadores. E aí os jogadores conversaram também de tentar uma melhoria na reta final do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o presidente Casares, pelo que eu entendi, parece que foi isso, conversou sozinho com o Zubeldia. Outras pessoas dizem que o Casares também participou como presidente, está certo, né, dessa reunião com os guerreiros do Morumbi. E depois ele fez uma com o Zubeldia, ou foi antes com o Zubeldia e depois com os jogadores. Mas as duas reuniões realmente ocorreram, beleza?
E sobre o Tite, assim, eu vou dar uma opinião sobre o Tite, né? Eu acho que não dá bom. O cara é muito vinculado com o Corinthians. É muito vinculado com o Corinthians. Não daria certo no São Paulo. Eu acho que o Tite precisaria de uma reciclada. Se for para tirar o Zubeldia agora, que traga um cara melhor do que ele. Se for para trazer pior ou igual, deixa o Zubeldia aí. Mas a única coisa que eu corneto mesmo do Zubeldia, até algumas teimosias dele, mas dele bater de frente com o elenco e ver que alguns jogadores não estão funcionando e ele tire do time. É o que eu mais quero. Se ele fizer isso, eu vou passar a apoiar ele totalmente. Totalmente, né? E aí, depois, né, dessas reuniões, aí o elenco de São Paulo fez um treino, né, no CT de Cotia, né, no dia de ação pelo Outubro Rosa, né? Os jogadores seguem essa preparação para o jogo contra o Vasco. Em parceria com a Federação Paulista, o clube participou da campanha de conscientização para controle e cuidados ao câncer de mama. Você que é mulher, então faça o seu exame anual aí de câncer de mama, né? E, de novo, pessoal, vai sair muito mais notícias sobre o Tite, vai sair sobre outros técnicos também, mas de fato, é tudo uma mera especulação. Eu ainda tenho uma opinião, de que o Tite não viria para o São Paulo. Eu tenho a opinião de que o Tite ficaria parado esse ano e voltaria no começo do ano que vem para poder treinar algum time. Eu acho que o Corinthians, de repente, dependendo do que acontecer com o Corinthians. Né? Sobre o salário do Tite, chega a ser uma hipocrisia. Se o São Paulo está quebrado, tem 350 milhões para poder gastar no ano que vem, como que os caras pensam em pagar 2,5 milhões para o Tite, né? E as informações que chegam do Rio de Janeiro, do final de trabalho dele, nem tanto dele, né, mas do auxiliar técnico dele, né, que é o filho dele, inclusive, né, não são tão boas. A gente não pode ficar falando aqui, porque a gente não tem a certeza disso, mas é o que a gente está sabendo nesse momento, beleza? Não há contratações e não há técnico. E esse foi o dia de São Paulo hoje, beleza? Queria pedir para vocês aí, estamos quase nos 16 mil inscritos, estamos quase aí. Acho que já passamos dos 16 mil, né? Deixa eu até olhar aqui, cara. Então, até passando aí, pedir para vocês aí, dar aquela moralzinha, fortalecer o nosso trabalho, a gente precisa muito de vocês aí. Deixa o like, conversa um pouquinho com a gente aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá, ó. 15.300 inscritos, eu preciso muito de vocês, da ajuda de vocês, torcedores são paulinos. A gente vai continuar pegando conteúdo para vocês aqui, para a gente falar de São Paulo. Amanhã à noite eu estou ao vivo com vocês aqui. Final de semana também vou estar ao vivo com vocês aqui. E na semana que vem tem live de segunda a sexta para vocês aqui no União Tricolor Paulista, beleza? Tem muita novidade, tem programa novo chegando e tem convidado chegando também. Esse convidado aí foi tricampeão brasileiro pelo Tricolor. Tem gente chegando aí, inclusive vai vir um jornalista junto com ele para a gente poder fazer essa resenha. Depois eu falo quem é ele para vocês, beleza? Grande abraço a todos. Todo o Brasil, muita gente aí, Caxias do Sul, Paraná, bicho, puta, muito legal tudo isso. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e uma ótima quinta-feira. Não tem Tite, cara, não tem Tite, beleza? Um abraço. Aliás, quem tá para cair é outro cara hoje, né? Dorival Júnior, né? 2 derrotinhas e ele cai, né? Vamos analisar esse jogo da seleção hoje. Um abraço, fique com Deus.